Então vamos lá, só para relembrar, galera, na última aula a gente estava vendo sobre as funções quadráticas, certo? E nessas funções quadráticas a gente viu justamente o coeficiente c, que é a intersecção com o eixo y. Nós vimos os zeros da função, que são os valores de x que tornam y zero. Por consequência, isso vai ser a intersecção com o eixo x. E nós vimos o vértice. O vértice, como foi a última matéria, deixa eu dar uma lembrada com vocês, nós tínhamos o vértice que era um ponto. E esse ponto do vértice, ele era dado pelo x do vértice e y do vértice, certo? E nós, ao descobrirmos isto, vimos que o x do vértice poderia ser calculado de duas maneiras. Quais eram as duas maneiras? A primeira é pegar os zeros da função, no caso o x' e o x duas linhas, e fazer a média aritmética dele. O que acontece? Soma e divide por 2. Isto é a primeira forma de se encontrar o x do vértice. Ou o x do vértice também poderá ser encontrado sempre pela formulazinha. A gente trocando isso daqui, nós vamos encontrar menos b sobre 2a. Nessa daqui, quem quiser lembrar a fórmula de Bhaskara sem o delta, certo? Cortou a raiz de delta, pronto, nós temos a fórmula do x do vértice. Por outro lado, nós também temos o y do vértice. Como é que se achava o y do vértice? O y do vértice, em primeiro lugar, se ele é feito a partir de uma função, lembre-se, a gente acha qualquer y se a gente tiver o x. E como sempre são parzinho ordenado x do vértice e y do vértice, o que a gente pode fazer? Pega exatamente o x do vértice e substitui na nossa função. Então nós ficaríamos com a x vértice ao quadrado mais b x vértice mais c. Então se eu pegar e substituir o x do vértice aqui, ó, no lugar do x em qualquer função, eu vou encontrar justamente o y do vértice. E por causa desta definição também, se a gente trocar isso dentro disso aqui, vocês vão encontrar exatamente essa definição. Menos delta sobre 4a. Então, estas daqui, ó, são as duas fórmulas oficiais. Tá? Aqui são duas alternativas que vocês vão ter. Então, tranquilo. Temos aqui o vértice. Então, vamos lá. Galera, vamos ver um exemplozinho? Calcule os pontos notáveis da função f de x igual a x ao quadrado menos 2x mais 5. Não, mais 8, menos 8. Tá aí. Eu quero os pontos notáveis dela. Os pontos notáveis, como vocês sabem, a gente vai ter que encontrar 3 itens. O primeiro é o coeficiente c. Isso não precisa nem calcular. O próprio exercício já vai me dar. Porque se vocês observarem aqui, eu teria a igual a 1, b igual a menos 2 e o c igual a menos 8. Opa, tá aqui o c já, ó. Tá pronto. É o menos 8. Segundo ponto. Nós teríamos aqui os chamados zeros ou raízes. Quem são os zeros ou raízes? Como é que a gente acha esses zeros ou raízes? Para achar esses zeros ou raízes, nós simplesmente vamos fazer o seguinte. Vamos dizer que o f de x vale 0. Então, para calcular isso, a gente começa sempre. F de x vai ter que ser 0. Consequentemente, então, onde eu tenho f de x, nós vamos trocar esse f de x aqui pelo 0. Então, 0 seria igual a x ao quadrado menos 2x menos 8. Com isso, nós teríamos exatamente de função, a gente passa a ter uma equação do segundo grau. Certo? Com essa equação do segundo grau,
Primeira coisa que eu tenho certeza que a maioria vai fazer, poderia fazer por soma e produto, não teria problema nenhum, a maioria vai encontrar o delta. Que é até interessante porque depois o que a gente vai precisar? Aqui para o y do vértice, ó, certo? Então é interessante realmente achar aqui. Então nós teríamos menos 2 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes menos 8. Então teríamos que o delta seria igual a 4, menos com mais, menos, e menos com menos, mais. 4 vezes 1, 4, 4 vezes 8, 32. Ou seja, temos um delta igual a 36. Tá aí. Então, vamos ao encontro do x. Quem seria x? X seria igual a menos o menos 2, mais ou menos a raiz de 36, sobre 2 vezes 1. Então, teríamos que o x é igual a 2 mais ou menos 6 sobre 2. Com isso, vai abrir os 2x. Então, teríamos o x' e o x duas linhas. Então, o x' seria 2 mais 6 dá 8, que dividido por 2 dá 4. O outro vai dar menos 4 dividido por 2, que vai dar menos 2. Opa, já encontramos os dois zeros da função. São eles, então, o x', que é igual a 4, e o x duas linhas, que é igual a menos 2. Está aqui. E agora, faltou só o vértice, tá? Então, para o vértice, o que nós vamos fazer? Está aqui, vamos calcular o vértice. Quem é o vértice? Esse daqui que é o nosso problema. Então, para isso, nós vamos ter que encontrar quem é o x-vértice e quem é o y-vértice. Então, galera, olha só o que vai acontecer. Para o x do vértice, o que nós vamos fazer? X-vértice é menos b sobre 2as. Então, x-vértice seria menos o menos 2 sobre 2 vezes 1, que é o valor do a. Isso vai dar 2 sobre 2, que vai dar 1. Opa, encontramos aqui a primeira coordenada, que seria 1. Vamos lá. Agora, eu quero o y-vértice. O y-vértice seria menos delta sobre 4as. Então, meu y-vértice seria igual. Delta nós já temos o valor, está aqui o valor do delta. Então ficaria menos 36 sobre 4 vezes 1. Então meu y do vértice ficaria menos 36 dividido por 4. Ou seja, isso daria menos 9. Está aqui. Este é o nosso vértice. Os cálculos bem simples, certo? Inclusive, se vocês observarem, esta forma é a primeira forma que nós temos para construção de gráfico. Então, para construir o gráfico, observem que agora ficaria fácil. Só um minutinho, deixa eu jogar um álcool aqui para mim. Olhem só, gente, para a construção do gráfico, simplesmente nós teríamos isto. Observem que nós temos o primeiro ponto, que é a intersecção, com o eixo y, que seria o C. Então, aqui no eixo y, eu sei que é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Está aqui. Então, aqui nós temos o menos 8. E esse daqui passa a ser o meu primeiro ponto. Está aqui, ó. Primeiro ponto está aqui, menos 8. O que nós temos depois? Os zeros da função. Quem são os zeros da função? Menos 1, menos 2. Está aqui o primeiro ponto. E nós teríamos o 4. 1, 2, 3, 4. Está aqui o 4. Nosso outro ponto. E para terminarmos, nós temos o vértice. Quem é o vértice? Ele é as coordenadas do 1 com o menos 9. Então está aqui, ó. Esse daqui
é o nosso vértice. E aí, já dá para ver o gráfico, estão vendo? Está aqui o nosso gráfico, ó. Viram? A positivo, com cavidade voltada para cima. E, obviamente, toca no ponto menos 8, que é o coeficiente C. Está aí um gráfico. Então, esta é a primeira forma que nós temos para encontrar o gráfico de uma função, que é justamente usando os valores dos pontos notáveis. Tá, gente? Então, com os pontos notáveis, a gente consegue encontrar. Bem, professor, esse é o único método que nós temos para encontrar o gráfico de uma função do segundo grau? Não, não é o único modo. E vou ser bem honesto com vocês que este daqui ainda tem suas falhas. Porque a gente diz o seguinte, em alguns casos o que vai acontecer? O delta vai dar negativo. Se o delta der negativo ou o delta der zero, o que vai acontecer é que a gente só vai encontrar dois pontos, um ponto de intersecção com o y e um ponto aqui. E esse ponto aqui vocês já sabem que vai ser também o vértice. Então, com dois pontos, dá para mostrar bem uma curva? Não dá. Então, nem sempre este modo será o modo mais coerente para a gente construir um gráfico. Então, vamos ver como é que seria a forma mais fácil para a gente construir um gráfico. Vou apagar aqui, tá, gente? Vou botar aqui agora a construção do gráfico. Imaginem esta função. F de x é igual a x ao quadrado menos 2x mais 1. Essa daqui é uma daquelas que vocês não conseguiriam achar mais do que dois pontos, tá? Então, poxa, como é que eu vou fazer isso então, professor? Como é que se faz um gráfico dessa daqui? Bem, esse método pelo eixo de simetria é praticamente o método que nós temos para fazer usando uma tabela. Como é que a gente faz essa tabela? Vocês sabem que nós teríamos valor para o x. Para encontrar o y, nossa regra aqui, obviamente, é f de x igual a 2, a x ao quadrado menos 2x mais 1. Esse daqui é o nossa regra. Bem, o único diferencial desta tabela é o seguinte. Lá quando a gente estudou a função afim, eu disse para vocês, olha a beleza da função afim. Aqui a gente pode colocar qualquer valor. Na tabela da construção do gráfico da função do segundo grau, a gente não pode colocar qualquer valor. Bem, e uma sugestão. Para te fazer um bom gráfico, no mínimo, nós temos que usar pelo menos 5 pontos, certo? 5 pontos é o essencial para a gente fazer. Tá, professor, então quais são os valores que eu vou colocar? Aqui só tem um segredo. Qual é o segredo? Devemos sempre colocar primeiro justamente o eixo de simetria, ou seja, o valor que está no meio da tabela. Tá? Nós vamos colocar sempre o número que está no meio da tabela. Quem é que vai ser o número do meio da tabela? Vai ser justamente o nosso eixo de simetria, que vocês já sabem que é o x do vértice. E o x do vértice tem uma vantagem, que é muito fácil de achar, né? Como ele é menos b sobre 2a, vocês teriam aqui então que o x vértice seria igual a menos o menos 2
sobre 2 vezes 1. Isso aqui vai dar 2 sobre 2, que vai dar 1. Opa, beleza. Encontrou o x do vértice, nós vamos colocar ele aqui no meio. Ó. Ele é o ponto central da tabela. E agora, como eu falei para vocês, no mínimo 5 pontos, correto? Nós já temos 1. Então, para fazer isso aqui funcionar direito, o que a gente faz é o seguinte. Pega 2 números antes e 2 números depois. Então, quem são os 2 números que vêm antes do 1? Ah, esses números que vêm antes do 1 são eles. 0 e menos 1. Quem são os números que vêm logo após o 2? Ah, o 2 e o 3. Significa dizer que aqui nós estamos explorando a simetria dessa função. Tá? O que acontece, inclusive, com essa tabela? Depois da tabela pronta, inclusive, vocês vão conseguir verificar se está certo ou está errado. Como é que a gente faz para saber se está certo ou está errado? Muito simples, gente. Essa tabela é a tabela que eu costumo dizer para a galera que é leve 5 e pague 3. Porque acontece o seguinte, se a gente calcular 3, a gente consegue ganhar os outros 2. Bem, vamos lá então. Primeira regrinha aqui, usando menos 1. Então nós teríamos menos 1 ao quadrado, menos 2 vezes menos 1, mais 1. Então isso aqui me daria 1 mais 2 mais 1. Ou seja, aqui o primeiro ponto, 4. Bem, esse é o zero. E obviamente se é o zero, nós estamos encontrando o f de zero. E o f de zero vai ser sempre o termo independente, que nesse caso seria o c. Lembram disso? Então sempre que calcular o f de zero vai dar o valor do c. Vai ser sempre o termo independente. Então quem é o termo independente? 1. Está aqui. Depois, nós temos aqui o 1. O 1 também tem uma propriedadezinha, se vocês quiserem anotar, tá? Sempre que calcular o f de 1, o f de 1 é a soma dos coeficientes. É a mais b mais c. Certo? Então, calculou o f de 1, é a soma dos coeficientes. Observe que aqui é 1 com menos 2 com mais 1. Pode ver que vai dar certo. Ó, vou botar aqui para vocês. Então, isso ficaria 1 ao quadrado, menos 2 vezes 1, mais 1. Então, nós ficaríamos com 1, menos 2, mais 1. Observem que são exatamente os coeficientes que estão aqui. Ó. Isso, 1 mais 1 dá 2, menos 2, 0. E agora, isto que é a beleza dessa daqui, usando o eixo de simetria. Significa dizer que esses valores que deram aqui, ó, obrigatoriamente eles têm que fazer essa simetria. Então, aqui vai ter que dar 1 e aqui vai ter que dar 4. Se isso não ocorrer, vocês cometeram algum erro na hora de construir o gráfico. Vamos ver direitinho? Isso ficaria 2 ao quadrado, menos 2 vezes 2, mais 1. Isso aqui ficaria 4 menos 4 mais 1. 4 com menos 4 já era, aqui ficou 1. Estão vendo? Exatamente o mesmo valor de cima. E agora aqui nós teríamos 3 ao quadrado, menos 2 vezes 3 mais 1. Então isso aqui vai dar 9, menos 6, mais 1. 9 menos 6 dá 3, 3 mais 1, 4. Está aí os valores. Com isso, ganhamos aqui os nossos pontos. Ó. Na hora de construir o gráfico, eu tenho o primeiro ponto, que é o menos 1 com 4. Tenho o segundo ponto, que é o 0 com 1. Tenho o próximo ponto, que é 1 e 0. Próximo ponto, que é o 2 e 1. E por último, nós temos o ponto 3 e 4. Tá aí. Esses são os pontos. Vamos construir o gráfico para ver direitinho? Então, olha só. Primeiro ponto que eu tenho, menos 1 com 4. Então está aqui. Menos 1 com 1, 2, 3, 4. Está aqui o primeiro ponto, então. Esse é o nosso primeiro ponto. Segundo ponto, 0 com 1. 0 com 1, nós teríamos aqui 0 com 1, é este ponto aqui. Depois nós temos
1 e 0. 1 e 0, nós temos aqui 1 e 0, que seria isto. Depois, 2 com 1. 2 com 1, está aqui, 2 com 1. Este é o ponto. E para terminarmos, o último ponto, que é justamente 3 com 4. Então, 3 com 4, fechou aqui. E está aqui o nosso ponto. Deu para ver bem agora o gráfico? Dá para ver bem o gráfico ali, ó. Então, teríamos este gráfico aqui, ó. E observe então que nós temos o nosso x do vértice, que seria, perdão, o nosso x do vértice que está aqui no 1, que esse é o nosso x vértice. O x vértice, como vocês sabem, ele é o eixo de simetria. O que significa esse eixo de simetria? Significa dizer que ele é o espelho. Está aqui, ó, o eixo de simetria passa aqui, ó. Por isso que funciona. Está aqui, ó, o eixo de simetria. Por isso que funciona. Se vocês observarem, esse eixo de simetria é justamente um espelho. Então, cada ponto referente aqui, eles têm exatamente a mesma distância desse eixo de simetria. Então, é por isso que vai funcionar. Se esse exercício aqui, por exemplo, tivesse sido feito pelos pontos notáveis, quais são os pontos notáveis que vocês iam encontrar? Apenas este e este. Com esses dois pontos daria para mostrar bem a curva? Não, não dá. Então, gente, para a construção de gráfico mesmo, o método mais eficaz é o eixo, usando o eixo de simetria. Tá? O eixo de simetria sempre é o método mais eficaz de nós encontrarmos. Tá? E o seguinte, tá? Perdão. Quando a gente sempre acha o eixo de simetria, a gente sempre vai encontrar no mínimo esses 5 pontos. 5 pontos é o essencial para a gente achar bem uma curva. Tá? Em física, na maioria dos casos, vocês vão precisar dos pontos notáveis. Então já é outra coisa. Então lá na física vocês vão precisar dos pontos notáveis. Então, gente, esse método é bom para construir, mas ele também tem algumas desvantagens. Quais são as desvantagens de fazer por esse método? Nem sempre ele vai mostrar para vocês quem são os zeros da função, tá? Nem sempre ele vai mostrar quem são os zeros da função. Esse é o único efeito colateral desse método. Tranquilo? Alguém tem alguma dúvida? Estão conseguindo acompanhar bem? Hoje eu estou com falta de alguém falando comigo aí. Bem, vamos lá então. Vamos continuar com isto. Bem, galera, teve uma aluna que me foi fazer um exercício aí e me fez uma pergunta, então já vou esclarecer aqui já para a turma toda. O exercício dizia simplesmente o seguinte, olha só, f de x igual a menos x quadrado mais 2x mais 15. Bem, isso é uma função de segundo grau. O exercício e a pergunta que ela fez é o seguinte: qual é o valor numérico desta função? Alguém consegue me dizer qual é o valor numérico dessa função? Alguém consegue me dizer qual é o valor numérico desta função?
Bem, galera, então já que ninguém está me respondendo hoje, é o seguinte, quando se pergunta, isso nós já vimos outras vezes e serve para qualquer função isso. Se alguém perguntar o valor numérico de uma função, obrigatoriamente tem que dizer para vocês qual é o valor do x. O valor numérico da função é o valor do y de acordo com o valor especificado do x. Então, por exemplo, se eu pedisse o valor, qual o valor numérico desta função para o f de menos 3. Tá? Então, pedir o valor numérico, obrigatoriamente tem que passar um valor de x para vocês. Então, o valor da minha função para o x valendo menos 3, lembrem-se que isso aqui ficaria menos e uma sugestão. Sempre que vocês forem fazer substituição, gente, coloca aqui, ó. É aqui que vocês vão ter que substituir. Porque quando o A é negativo, o pessoal costuma muito a errar isso aqui. O que vai acontecer? Vai ficar menos, aí aqui nós temos o parênteses, e aqui dentro nós temos o menos 3, que está elevado ao quadrado, mais 2 vezes, aqui dentro eu tenho que colocar menos 3, mais 15. Tá aí. Então o f de menos 3 ficaria, o menos obrigatoriamente tem que esperar, e aqui o que vai acontecer? Primeiro resolver a potência. Menos 3 ao quadrado é menos 3 vezes menos 3, que vai dar mais 9. Aqui eu já sei que vai dar menos 6 e aqui vai dar mais 15. Aqui nós teríamos que f de menos 3 ficaria menos com mais, menos 9, menos 6, mais 15. Então o f de menos 3 daria menos 15 mais 15. Então o f de menos 3 seria 0. Então, para responder a pergunta, o valor numérico da função para o x valendo menos 3 é 0. Tá? E isto é o nosso isso aqui é uma das raízes. Sempre que aqui der 0, temos uma das raízes, tá? Que pode ser a única ou simplesmente pode ser uma delas, que pode ter duas. Ainda falando da função do segundo grau, existe um exercíciozinho que o pessoal costuma a colocar muito, que é encontrar, porque o que acontece na maioria dos exercícios? A gente ganha uma função e tenta descobrir coisas sobre essa função. Nesse exercício aqui nós vamos fazer um pouquinho diferente. Eu vou passar para vocês alguns valores da função e a partir desses valores a gente tem que descobrir quem é a função. Olha só o que acontece. Imaginem esse exercício. Em uma função quadrática, vírgula, f de 0 é igual a menos 15. F de 1 é igual a menos 16. E f de 2 é igual... Não, deixa eu botar aqui o f de 3. Senão vai ficar muito na cara para vocês. E o f de 3 ficaria... ficaria menos 12. Bom número. Vírgula. Calcule o valor do f de 5.
só, então eu passei praticamente aqui ó, algumas informações importantes para vocês. Passei o f de 0, passei o f de 1, passei o f de 3. Mas o que ele está me pedindo? Ele está me pedindo, o principal objetivo é achar o f de 5. Quem é o f de 5? Gente, dá para achar o f de 5? Ainda não. Porque o que está me faltando é descobrir quem é a minha função. Então, se está faltando a função, eu tenho que descobrir primeiro de tudo é quem é f de x. O que a gente sabe sobre ela? Nós sabemos que é uma função quadrática. E se é uma função quadrática, então a gente vai começar fazendo o seguinte, vamos escrever ela de forma genérica. Como é que é uma função do segundo grau de forma genérica? Ax² mais bx mais c. Então observem que para a gente encontrar esta função, a pergunta é simples. Quanto é que vale o a, quanto é que vale o b e quanto é que vale o c. Então se eu encontrar esses itens, automaticamente eu sei quem é a minha função. Isto eu ainda não sei. Então, antes da gente começar, vamos tentar achar quem é A, quem é B e quem é C. Para achar quem é A, quem é B e quem é C, nós vamos fazer o seguinte, tá? Nós vamos começar trabalhando com as informações que nós temos aqui. Nós temos que o f de 0 é igual a menos 15. Essa informação, inclusive, ela é muito preciosa. Porque como eu havia falado para vocês, gente, toda vez que se calcula o f de 0, o f de 0 é o quê? O f de 0 sempre vai dar o valor do termo independente, nesse caso c. Então teríamos que o nosso f de 0 é c e o f de 0 dá menos 15. Com isso a gente já pega a primeira informação que é importante. O c vale menos 15. Então o f de 0 sempre vai dar o termo independente. Então nós já temos aqui, isso vale menos 15. Perfeito? Agora vamos para a próxima informação. Qual seria a próxima informação que eu tenho? Esta. F de 1 igual a menos 16. Então temos aqui f de 1 é igual a menos 16. Gente, e eu passei uma informação importante para vocês também, ainda há pouco. E essa a gente sempre pode fazer. É uma propriedade apenas do f de 1. Sempre que a gente calcular o f de 1, o f de 1 é a soma dos coeficientes. Então o f de 1 é a mais b mais c. Sempre que vocês calcularem isto, o f de 1, ele vai dar a mais b mais c. Então o f de 1 vocês sabem que vale menos 16. Menos 16, que é igual a a mais b. Opa, o c também eu já sei. Quanto é que vale o c? Menos 15. Então dá para melhorar um pouquinho isso daí. Não dá para resolver ainda, mas dá para melhorar. Então ficaríamos com menos 16 mais 15, que é igual a mais b. Com isso, menos 16 mais 15, menos 1 é o resultado do a mais b. Está aqui então uma informação importante. Aqui já não dá para fazer mais nada, concordam? Duas incógnitas, então teriam muitas respostas. Então nós vamos para o último item que nós temos aqui. O que acontece com esse último item? Nós temos aqui ó, o f de 3 que vale menos 12. Então se o f de 3 é igual a menos 12, então a gente pode fazer o seguinte. Vocês sabem calcular o f de 3. O f de 3 é pegar a nossa função e trocar o x pelo valor dele. Então nós teríamos a vezes o 3 ao quadrado menos 2, mais b, que multiplica o 3, está aqui, mais o c. Agora nós podemos fazer substituições cabíveis. O f de 3 eu posso trocar pelo valor que eu já conheço, isso vale menos 12.
Isso aqui vai dar 3 ao quadrado, dá 9. 9 vezes A são 9As. 3 vezes B vai dar mais 3Bs. E o C, novamente, você já tem o valor dele, que é menos 15. Melhorando um pouquinho isto, nós teríamos menos 12 mais 15, que seria igual a 9A mais 3Bs. Então, menos 12 com 15, isso vai ficar 3, que é igual a 9As mais 3Bs. Aqui nós já temos uma informação, mas fica a dica. Gente, sempre que a gente tiver uma equaçãozinha desse modelo, a gente deve simplificar se possível. Então, aqui 3, 9, 3, tudo isso pode ser simplificado por 3. Então, nós ficaríamos com 1, que é igual a 3As mais B. Ó, observem que eu encontrei a mais simples das equações agora aqui. Bem, mas eu ainda não sei quem é A e nem quem é o B, certo? Então, se eu não sei quem é o A e quem é o B, o que nós vamos fazer agora é o seguinte: nós vamos usar essas duas informações para fazer o nosso sistema de equações. Vocês têm um sisteminha onde vocês sabem que menos 1 é igual a A mais B, e nós temos o outro sisteminha dizendo que 1 é igual a 3As mais B. Está aqui então o nosso sisteminha de equações. Com esse sistema a gente consegue achar o valor do A e do B. Bem, se vocês observarem, essa daí está muito fácil, nós temos a mesma quantidade de B. Então, se nós temos a mesma quantidade de B, o ideal é fazer o seguinte: multiplicar uma delas por menos 1, para justamente fazer com que nós tenhamos sinais diferentes. Então, observem que o meu sisteminha melhorou. Ficou menos 1 vezes menos 1 vai dar 1, que é igual menos 1 vezes A dá menos A, e menos 1 vezes mais B vai dar menos B. Aqui continua 1 igual a 3As mais B. Consequentemente, aqui eu posso usar agora o critério da soma. O critério da soma, 1 mais 1, eu tenho 2. Que é igual, menos A com 3A, nós temos 2As. E menos B com mais B já era. Opa, então isso seria igual a 2 dividido por 2. Então encontramos o A valendo 1. Está aqui o valor do A. Então está aqui, mais um valor que eu conheço. Ele vale 1. Só está faltando o valor do B, concordam? E para o valor do B, o que eu faço? Substituo em qualquer uma delas. Qual está mais fácil? Para mim, essa daqui está mais fácil. Então, menos 1 é igual a A mais B. Menos 1 é igual o A, que vale 1, mais B. Então, menos 1 e menos 1 é igual a B. Temos que o nosso B vale menos 2. Está aqui. Opa, encontramos agora. Menos 2. Com isso, agora ganhamos a nossa função. Quem é a minha função? F de x, que é igual 1 vezes x², que dá x², menos 2 vezes x, que vai dar menos 2x, e menos 15, que está aqui. Está aqui a minha função. Essa é a função que eu estava procurando. Agora sim, dá para encontrar o f de 5, que era a minha pergunta? Sim, dá para achar. O f de 5 seria igual a 5 ao quadrado, menos 2 vezes 5, menos 15. Então, f de 5 seria igual a 25, menos 10 e menos 15. F de 5 seria igual a 25, menos 10 e menos 15 dá menos 25. Ou seja, f de 5 é igual a 0. Aí agora entra aquela parte que vocês iam dizer para mim: professor, tudo isso para dar 0? Tá? Aqui realmente deu 0. Mas esse, gente, é o método que nós temos para encontrar a nossa função a partir de pontos conhecidos. Agora, primordial sempre para nós é que o exercício passe o f de 0, tá, gente? Que daí a gente acha o valor do c. Senão a gente vai ter 3 incógnitas, vai ser difícil. Dá para fazer? Dá. Mas aí vocês ainda não teriam ferramentas para saber fazer os sistemas lineares que iria dar.
E aí, conseguiram entender? Tranquilo? Alguém tem dúvida? Beleza então, galera. Se ninguém tem dúvida, vamos tocar o barco adiante. Bem, galera, acontece o seguinte, ó. Eu vou botar um exercíciozinho aqui, bem interessante, já mais estilo Enem, tá? Porque assim, ó, muitas vezes não adianta a gente só saber fazer as contas, fazer mecanicamente, sem saber interpretar. Então eu vou botar uma aqui para vocês tentarem interpretar. Vamos lá. Um submarino dispara um míssil que obedece a função h de t igual a menos t quadrado. Aqui, deixa eu botar bons valores, né? Mais 12t menos 32. Com t, o tempo em segundos e h a altura